Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o pastor Ademir de volta para mais um vídeo, tá bom? Mais um vídeo sem edição, é claro. Tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Se inscreve no canal, marca o sininho, tem muito conteúdo para você. Aproveita, não é? Vai curtindo o conteúdo aí, comentando quando você achar necessário e compartilha com todo mundo que você conhece, beleza? Eu de vez em quando tô fazendo um videozinho sobre, alguns vídeos sobre questão de texto grego, a questão do debate acerca de qual é o texto mais fiel, crítica textual e etc. Por que eu tenho falado sobre isso, mesmo com pouco conhecimento a respeito, né? Eu sempre deixo claro isso aí, tá? Pra ninguém depois ficar falando que, tem um leigo ali que tá dando uma de doutor. Não, eu não tô fazendo isso, né? Eu realmente tô falando somente daquilo que eu tenho acesso, certo? Mas, mesmo que eu não tenha o diploma, né? Eu não estou impedido de pensar, né? Então, vamos lá. Vamos ter um pouco de consciência com relação a isso, tá bom? Ah, então, há um aspecto, né, que nas palestras do Dr. Pickering, que eu tenho notado, e também o Marcelo Freitas e outros também, que tem batido muito na tecla da questão da revelação ou da inspiração verbal, né? E usa-se muito, Dr. Pickering, usa-se muito uma frase, né, que é: se Deus ele inspirou o texto, obviamente ele também preservou. Não faria sentido inspirar para não preservar, a não ser que ele só quisesse falar com aquela geração imediata, né, que viveu contemporânea ali. Então, realmente, é um argumento que eu considero bem contundente, bem forte, tá? E eu sei que para algumas pessoas isso não é tão importante assim, né? Alguns cristãos, talvez a maior parte deles, acabem deixando isso de lado e... Não, olha, não... É assim, é a palavra de Deus, mas não há necessidade de que você tenha realmente uma preservação do texto, porque isso não é tão importante. O que importa é que as doutrinas centrais não foram atingidas. Eu fico com o pé atrás, porque se você está dependendo muito da metodologia que você tem hoje para investigação de manuscritos, e os caras vão achando mais manuscritos, né? Se eles acharem algum tipo de pergaminho antigo, de manuscrito antigo, que estiver faltando mais parte, eles datarem como se fosse sendo mais antigo, eles vão fazer o quê? Vão tirar outras porções da Bíblia? Eu acredito que as coisas estão indo na crítica textual, o negócio vai longe, viu? Vai cada vez tirando mais. E eu tava pensando sobre essa questão, né? Porque, por exemplo, eu sei que quando as confissões reformadas foram feitas, século XVI e tudo, e também XVII, o texto usado pelos protestantes era o texto Receptus, né? Eu digo o texto grego. E o que acontece? Baseado naqueles textos, então, foi defendido nas confissões reformadas, tá? Eu vou só usar como exemplo a confissão belga aqui. Realmente são ideias que são contundentes também com relação a essas ideias modernas de não precisa ser uma revelação ou inspiração verbal, né? A mensagem foi preservada, mas o texto não precisa ser exatamente preservado, o próprio texto em si, certo? Mas eu não vou me estender tanto, mas alguns artigos aqui nos mostram um pensamento que deveríamos pensar, assim, refletir um pouco mais, digamos assim, refletir um pouco mais, né? Sobre a autoridade e relevância do próprio texto da Escritura. O artigo 3 da Confissão Belga diz bem assim: a palavra de Deus. Confessamos que a palavra de Deus não foi enviada nem produzida pela vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, como afirma o apóstolo Pedro, segundo de Pedro 1:21. Após isso, Deus, em seu especial cuidado, tá? Por nós e nossa salvação, ordenou que os profetas e os apóstolos, seus servos, registrassem por escrito a sua palavra revelada. Então, a palavra revelada foi registrada por escrito. Tendo ele mesmo escrito com os próprios dedos das duas tábuas da lei, é por isso que chamamos esses escritos de sagradas e divinas escrituras. Só esse artigo 3 aqui eu já acho, não é, muito forte mesmo, tá? É um artigo realmente muito contundente, muito forte, que dá uma ênfase a essa questão de que Deus realmente ele revelou sua vontade e ordenou que essa vontade revelada fosse registrada para as futuras gerações. E, portanto, o texto revelado ele tem a autoridade do próprio Deus. Olha o peso, não é? Como diz aqui no finalzinho, é por isso que chamamos esses escritos de sagradas e divinas escrituras, tá? Esse pensamento aqui, entenda, meus irmãos, se vocês quiserem discordar, tudo bem, sem problema nenhum, tá? Você tem espaço para isso, não se preocupe, não tem que concordar comigo não. Mas a maneira como o artigo está
defendendo a palavra de Deus aqui, não é, revelada e registrada, basicamente eu vejo uma similaridade, algo igual nesse sentido, ao apreço que os judeus têm com relação ao Tanar, ou principalmente a Torá, por exemplo, né, o Antigo Testamento, que nós chamamos. E, ou seja, é um apreço em levar o texto a sério, como sendo algo sagrado. Ou seja, com autoridade divina, não autoridade humana, que pode ser julgado, não é, pelo ser humano, mas com uma autoridade divina, autoridade máxima. Eu vejo isso, não é? Quando nós conhecemos um pouquinho de como os judeus tratam a Escritura, não é? A Torá principalmente, nós percebemos a seriedade com que eles tratam isso. E eu estou vendo isso aqui nesse artigo 30 da Confissão Belga. Então, eu fico pensando às vezes se isso não deveria nos levar um pouco mais a refletir sobre isso, porque me parece que muitos dos que se chamam reformados não têm uma preocupação assim tão grande com o texto, né, da Escritura Sagrada. Não tem. Meio que nós estamos caindo naquela ideia de que, mas a mensagem está preservada, então não importa tanto o texto. E aí a gente vai fazendo concessões, vai abrindo mão de algumas coisas, daqui a pouco dizem que não tem mais a passagem da mulher adulta, então deixa pra lá, não é mais inspirada, depois acharam mais manuscritos antigos e agora não tem mais tal passagem, então vamos tirando. Essa maneira de tratar o texto eu realmente acho muito irreverente e não está de acordo com o espírito das confissões, por exemplo, reformadas, tá? Inclusive tem até um pastor batista chamado Pastor Rui, tem um canal aqui no YouTube, né? Eu assisti um vídeo deles uma vez, eu tava pesquisando alguma coisa sobre o texto Receptus, e ele é um defensor do texto Receptus, pelo que eu vi, e ele tem um vídeo que ele faz uma crítica a nós reformados, né? E quando ele começou a fazer uma crítica, eu pensei, vou dar um Kamehameha, um Horyuga, que é um gorro assim, vou respondê-lo. Mas assim, de cara, claro. Mas eu continuei assistindo o vídeo e no final eu vou dizer o quê? O cara tá certo, né? Eu acho que a crítica que ele fez a nós reformados sobre a defesa que as nossas confissões faz do texto, não é? Mais tradicional, no caso naquela época o texto Receptus, ela é muito presente nas confissões e você tem pessoas que chamam reformadas, mas estão meio que negando isso. Então ele bateu na incoerência. E eu não quero negar isso, não. Eu não quero negar, porque eu não tô vendo muito interesse de reformado de falar sobre isso. Sinceramente, eu não tô vendo, né? Eu só chamo atenção para isso, por quê? Porque se nós reformados não nos preocuparmos, não é? E eu falo como um aleijado, é o que eu sou um aleijado, eu estou usando muletas ainda, estou buscando uma cura para minha vida, né? Um verdadeiro milagre, eu digo isso, né? Entre aspas, até eu conseguir ter condições de estar no nível, né? De entrar no debate também, porque por enquanto eu não tô, só tenho muletas, sou apenas um aluno de grego. Mas se não houver interesse maior pelo assunto, não é? Os outros que não têm esse apreço pela tradição da reforma e pelas confissões reformadas vão tomar de conta, já estão tomando de conta. E adivinha só, no fim das contas, eles é quem vão definir qual é o texto da Sagrada Escritura. E aí, nós reformados vamos fazer o quê? Não é? Porque se isso começar a, a, a bater de frente com a Escritura, o que é que nós vamos fazer? Vamos ter que abrir manuscrito. Aliás, me perdoe. Se isso começar a bater de frente com as confissões reformadas, vamos ter que fazer o quê? Vamos ter que abandonar as confissões reformadas, não é verdade? Não faz mais sentido? Porque se eu estamos deixando com que outros que não são tradicionais, que não são confessionais, reformados, tomem conta da área da crítica textual. E vamos deixando eles tomarem conta disso, definirem o que é texto e o que não é, tá? Criar um novo texto Receptus, que é na verdade crítico, certo? Acho que essa nova edição do Nessay Allen já vai sair com essa pegada, tá? Então eles tiram o que quiserem do texto, segundo as suas metodologias científicas, que são bem subjetivas, diga de passagem, e no final de contas o que nós temos é um texto, certo? Faltando um monte de coisa, não é? Que às vezes nossas confissões expõem o texto antigo, o texto tradicional, e que vamos ter que simplesmente fazer o seguinte: algum tipo de concílio e tirar artigos de nossas confissões, ou então explicação de nossas confissões. Isso tem consequências, né? Se a gente não ligar, terá consequências. Artigo 5 diz bem assim: a autoridade das Sagradas Escrituras. Recebemos todos esses livros, e só eles, né, como sagrados e canônicos. O artigo anterior, que é o 4, tem a lista, né, no caso, 66 livros. Para regular, fundamentar e confirmar a nossa fé. Cremos, sem dúvida nenhuma, em todas as coisas contidas neles.
Cremos, sem dúvida nenhuma, em todas as coisas contidas neles. Mas se a crítica textual determina que porções não são inspiradas, e agora? Como é que a gente fica com esse artigo aqui? Eu não sei, né? Não tanto porque a igreja assim os recebe e aprova, mas principalmente porque o Espírito Santo testifica em nosso coração que eles vêm de Deus. Então, não testifica mais. Porque, pelo que eu estou vendo, a metodologia científica está dominando completamente, está determinando as coisas. Acho que nós estamos confiando tanto na metodologia científica de investigação de manuscritos que os pressupostos cristãos sólidos da fé estão ficando meio que de escanteio, sabe? Eu fico com medo, irmãos. É sério, não é brincadeira. Eu tô falando de maneira sincera. Eu fico com medo dessas coisas. Não é? Eu sei que eu sou apenas um leigo, né? Digamos assim. Mas me dá arrepios, né? Pensar numa coisa dessa. Porque, cara, e aí? Não é? Então, aqui tá sendo. Tá escrito assim. Cremos sem dúvida nenhuma em todas as coisas contidas neles, não é? Não tanto porque a igreja assim os recebe e aprova, mas principalmente porque o Espírito Santo testifica em nosso coração que eles vêm de Deus. Inclusive, dizer que não que crê sem dúvida, não é, em tudo que está escrito, não só porque a igreja aprova assim, não é, e isso tem um contexto também, né? Nós sabemos muito bem que na época, quando houve a reforma, a opção pelo texto receptus teve também debates com os católicos romanos porque eles tinham outro texto. Então, e aí? Então já houve crítica textual naquele momento. Debate sobre isso aí, né? E mesmo assim, o que está escrito na confissão é que nós recebemos de todo o nosso coração, né? Não porque somente porque a igreja os recebe e aprova. Não é só isso leva em consideração, leva, mas não é só por causa disso. Mas principalmente porque o Espírito Santo testifica em nosso coração que eles vêm de Deus, como eles mesmos provam, né? Como é que vai ficar esse artigo? Pois até os cegos podem perceber que as coisas preditas neles estão a se cumprir, tá? O artigo 6 fala sobre a diferença dos livros canônicos e apócrifos, e aqui o artigo 7 conclui essa parte. Eu vou ler, viu? Porque é importante. A suficiência da Sagrada Escritura. Cremos que as Sagradas Escrituras contém perfeitamente a vontade de Deus e que ensina suficientemente tudo aquilo que o homem precisa saber para ser salvo. Nela está detalhado e escrito cabalmente o modo de adoração que Deus exige de nós. Por isso, não é lícito aos homens, mesmo se fossem apóstolos, nada ensinar que seja diferente daquilo que nos ensinam as Sagradas Escrituras. Sim, nem que seja um anjo vindo do céu, como afirma o apóstolo Paulo em Gálatas 1 e verso 8. A proibição de acrescentar ou retirar qualquer coisa da palavra de Deus é evidência que a doutrina nela contida é perfeitíssima e completíssima em todos os sentidos. Tá? Não nos é permitido considerar quaisquer escritos de homens, por mais santos que estes tenham sido, como de igual valor ao das escrituras divinas. Nem devemos considerar que costumes, maiorias, antiguidade, sucessão de tempos e de pessoas, concílios, decretos ou estatutos tenham o mesmo valor da verdade de Deus, porque a verdade está acima de tudo. Pois todos os homens são em si mesmos mentirosos e mais leves que a vaidade. Por isso rejeitamos de todo o coração tudo aquilo que discorde desta regra infalível, conforme nos ensinou o apóstolo: provai os espíritos se procedem de Deus. E também, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, não é? Então, são artigos aqui da nossa confissão belga, a qual eu subscrevo, não é? Minha comunidade subscreve também, as igrejas reformadas subscrevem, e eu só estou lançando uma provocação, né, para ver se mais reformados se interessam pelo assunto, porque é um assunto muito importante, muito relevante, e nós precisamos falar sobre isso. Não eu, né? Eu só estou provocando pessoas que não usem muletas como eu, mas pessoas que têm bagagem para falar deveriam realmente se importar um pouco mais com o assunto, porque é necessário. Isso está virando uma demanda muito grande. Não é? Eu estou falando sobre isso, mas eu sou um pastor, eu tenho responsabilidade. Mas muitas pessoas que não têm compromisso com a igreja, com igrejas, não têm noção dessa responsabilidade de tomar cuidado com o que fala, estão tendo acesso a toda essa crítica
textual que já existe na internet, sabe? E é complicado, né? Então, pelo menos alguém ouça a provocação, né? E diga algo, tá certo? Valeu, pessoal, muito obrigado. Só uma reflexão sobre isso, né? Só uma reflexão sobre isso.